pessoal, então vamos falar de arte. Vamos encher a nossa aula de arte. Que tipo de arte que nós vamos falar hoje? Vamos continuar falando sobre pintura, tá? Mas nós vamos falar sobre dois gêneros. Que gênero? Masculino e feminino? Não, tá? Nós vamos falar sobre a pintura, o retrato, certo? Retrato. E vamos falar também sobre a pintura das paisagens. Ok, então vamos conhecer um pouquinho sobre essas pinturas. Então, galerinha, lá na página 5 do bloco de arte de vocês podem me acompanhar ali com essas pinturas, com essas obras de arte. Então, galera, o que essas obras elas têm em comum, hein? Bom, o retrato das pessoas, certo? Vocês já viram algum desses retratos? Gente, esse retrato número 3 ali, eu acho que, se eu não me engano, virou até meme, né? Então, ele é bastante conhecido, certo? Então, vejam lá. A primeira imagem, desculpa, nós temos o retrato do Papa Júlio II. Então, que data lá? Olha lá, ó, de 1665, 1666. Olha, muito tempo, certo? O segundo retrato é de Zélia Courbet, que quem pintou foi o Courbet, né, gente? Lá em 1877. E o terceiro que eu falei ali, que se eu não me engano virou até meme, que é a menina com brinco de pérola. Então esse retrato foi lá em 1665. Vejam que a data desses retratos está bastante próxima, né? 1600, quase 1700. Apenas ali o do Courbet que foi em 1800 e pouco, certo? Gente, então vejam só, lá nessa época não existia as câmeras fotográficas, certo? Hoje, quando nós queremos algum retrato, tiramos selfie, certo? Tira a fotinha ali da pessoa. Então, nós temos essa tecnologia a nosso favor. Nós temos as câmeras fotográficas, podemos tirar a hora que nós quisermos, podemos nos movimentar. Tem câmera que, com esse movimento, ela pega sem ficar borrada, certo? Então, tudo ok. Mas lá nessa época não era bem assim não, certo? Então não tinha as câmeras fotográficas, mas eles tinham a pintura. Então era muito comum as pessoas quererem um retrato, certo? Então elas contratavam lá um artista, um pintor. E, gente, será que era fácil fazer esses retratos? Será que era tranquilo? E para quem estava posando, será que era tranquilo também, gente? Então vejam lá, para se conseguir aquele resultado, o modelo precisava ficar lá, ó, horas e horas e horas e horas e horas posando. Gente, porque para fazer uma pintura não é só olhem só a perfeição, gente, desses retratos. Vejam só como é maravilhoso, né? Então, olhem só o cuidado com as cores que o artista usou, como ele tentou ser o mais fiel possível. Então, é algo que leva tempo, certo? Então, gente, como era difícil para o modelo ficar ali parado, posando ali para aquela foto na mesma posição, muitas vezes o que acontecia? Ele precisava continuar esse trabalho em outro momento. Então, se parava, se dava um tempo, se dava uma pausa e continuava, certo? Como vocês já viram aquelas pessoas que fazem aquelas tatuagens gigantescas lá, então elas não fazem tudo no mesmo dia, né? Vão indo por partes, porque, né, gente, ficar parado lá não é fácil, ainda mais que é pra sentir dor. No caso aqui, as pessoas não sentiam esse tipo de dor, né? Mas ficar lá parado no mesmo lugar um tempão também é desconfortável. Bom, então, gente, muitos artistas acabavam se especializando nesse tipo de arte. E a realeza, eles que acabavam
contratando muito esse tipo de trabalho. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós sabemos que existem vários tipos de pintura, certo? Como eu falei, hoje nós vamos ver o retrato, vamos ver a paisagem, mas nem sempre foi assim. Então, teve uma época ali que o retrato era o tipo bam das artes, entendeu? Era certo? Ele que era o mais importante ali, certo? Então era retrato daqui, retrato dali, retrato daqui, retrato dali. Então, se você ia numa casa, porque as pessoas, né, tinham lá, principalmente a realeza, os palácios, eram repletos de arte, certo? Então, muitos eram apenas o retrato, ok? Não a paisagem como nós vamos ver agorinha. Então, a paisagem poderia aparecer lá na pintura, mas era algo mais secundário, tá? O foco principal era o retrato. A paisagem era só um detalhezinho, beleza? Mas depois as coisas começaram a mudar, começaram a surgir outros gêneros de pintura, tá? Não masculino e feminino, como eu brinquei no começo da aula. A paisagem foi um deles. Então, a paisagem também passou a ser uma obra bastante querida, bastante solicitada, bastante pintada pelos artistas, tá? Então, muitas vezes o que acontecia? O artista viajava, ele ia para alguns lugares que eles consideravam exóticos, então eles tentavam retratar essa paisagem, ok? Lembrando que não tinha câmera, né? Quando nós viajamos e vemos aquelas paisagens lindas e maravilhosas, nós não tiramos foto? Então, era a maneira deles de guardar essa paisagem que eles viram ali, tá? Então, lá na página 7, nós temos ali alguns exemplos de paisagens. Então, vejam, a figura 1 mostra o quê? O castelo de Chillon de Courbet, que foi lá em 1875. Aí nós temos a segunda paisagem, que é o Regato, que foi lá em 1777. Lá na terceira imagem, nós já temos uma imagem, o quê? A paisagem de Ouro Preto. Então, já é uma paisagem aqui do nosso país. Quem pintou foi a Anita Mafaldi. Lembra que nós já estudamos sobre ela, já vimos sobre ela. Então, esse quadro, então vejam quando que ela pintou, em 1945, então ela está bastante recente. E a quarta e última ali é a paisagem italiana, que foi lá em 1778. Então vejam, quais dessas paisagens que vocês mais interessaram, que vocês mais gostaram, hein, pessoal? São lindas, né? Então, observem que elas são diferentes uma da outra, né? Uma aparece mais o quê? Mais as árvores, mais a natureza. Outra mostra ali uma mesclagem do mar com a construção humana. Outra mostra o quê? Uma área bastante urbanizada, as pessoas. Mostra mais, parece ali o dia a dia das pessoas. E, gente, observem como que os artistas retrataram essas imagens. Não parece que tem textura ali? Então, as árvores, as folhas, não parece que elas têm textura, que se você consegue sentir ali, se ela é maciozinha, se ela é áspera. São imagens bastante realistas, né, pessoal? Então vejam também essa mistura de cores que eles usam. Então vejam que legal. Claro que a gente sabe que pintar não é uma tarefa fácil, né? Então, quanto tempo será que esses artistas demoraram para finalizar a sua obra, hein, pessoal?
Não sabemos, né? Então, agora que nós já vimos esses diferentes tipos de pintura, o que eu vou propor para vocês? Que vocês também tenham uma de artista, ok? Só que vocês não vão fazer as duas propostas. Vocês vão fazer apenas a proposta ali da página 6, que é o retrato, tá? Então, escolham alguém aí da casa de vocês, certo? Então tentem desenhar essa pessoa, esse modelinho, beleza? Porque ali a proposta do desenho da paisagem, gente, fica essa proposta para vocês fazerem lá no trabalhinho de arte de vocês, que vocês viram então, né? Que vocês vão desenhar, fazer essa pintura sobre o bioma que vocês vão pesquisar, certo? Então, fica essa proposta pra lá, beleza? Bom, então é isso, pessoal, eu aguardo o retrato que vocês fizeram, tá? Gente, não se preocupem de, ai, prof, eu não sei desenhar, eu não sei, mas aqui o objetivo não é que vocês saiam pintores acadêmicos, tá? Fazendo essas obras de arte aqui, certo? Então, o objetivo é que vocês vão cada vez mais melhorando esses desenhos de vocês, essas pinturas, tá certo? Porque se vocês nunca pintarem, se vocês nunca desenharem, então como que vocês vão desenvolver essa habilidade de vocês, né? Fica difícil, né, galera? Certo? Então é isso, ó. Beijão e eu aguardo o desenho de vocês. Até a próxima.